o filho do presidente Lula teria recebido uma mesada do careca do INSS. Segundo a CPMI, com base em indícios levantados pela Polícia Federal e depoimentos, Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, que tem 50 anos, teria mantido proximidade e até sociedade com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Estão falando em sociedade. Preso desde 12 de setembro deste ano. O careca está preso. E eu abro aqui um parênteses. O portal Metrópolis está publicando que ele, o careca, que está preso agora na Papuda, mudou de advogado. E é uma advogada. E o portal Poder 360 vai além. Diz que a advogada que ele contratou é a namorada de Zé Disseu. Zé Disseu do PT. Do careca do INSS. Que estão dizendo que ele dava mesada para Lulinha. A testemunha, que prestou mais de 70 horas de depoimento à Polícia Federal, afirma que Lulinha teria recebido cerca de 25 milhões de reais. A CPMI ainda não sabe em qual moeda. Além de pagamentos mensais de 300 mil reais que estão sendo tratados como mesada. Presta atenção, porque é o seguinte, por que não sabe qual é a moeda? É o seguinte, a informação, Lulinha se debandou para a Espanha. Mas o dinheiro estava saindo, segundo o portal Metrópolis, pela empresa de cannabis via Portugal. Então pode ser euro. Portugal é Europa, é euro, por isso que não sabe a moeda. Jornalista do portal Poder 360, Pedro Linguite, foi ele que fez a primeira denúncia desse caso, que deu o furo, veja comigo. De que Fábio Luiz Lula da Silva, de 50 anos, o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com sua ex-mulher Marisa Letícia, manteve relação de proximidade e até uma sociedade empresarial com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido também como o careca do INSS, que está preso desde 12 de setembro de 2025. Em um depoimento relevante sobre as fraudes na Previdência, uma pessoa afirmou que Lulinha, como o filho do presidente é chamado, foi recebedor de valores do careca do INSS, uma cifra aproximadamente de 25 milhões. A CPMI ainda não sabe qual é a moeda e pagamentos mensais de cerca de 300 mil reais, que é tratado como mesada, sem especificar o período. Todos esses dados foram antecipados pelo Drive, a newsletter exclusiva para assinantes corporativos do Poder 360. Essas informações eram até agora desconhecidas com esse nível de detalhe e foram fornecidas por Edson Claro, ex-funcionário do careca do INSS, que se diz ameaçado pelo ex-patrão. Esse Edson Claro, ele tá com muito medo. E ele só delatou porque ele tem medo. Ele não fez nem acordo. O Edson Claro. Esse Edson Claro, a CPMI tentou ouvi-lo. O PT blindou. Disse que não ouvia. Mas aí o seguinte, o depoimento da Polícia Federal, o presidente da CPMI pegou e puxou. E aí agora tá revelado. Tá revelado. Tá? O relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, e o presidente da comissão, senador Carlos Viana, se reuniram com esse Edson, que é o ex-funcionário do careca, o Camilo, o careca do INSS. O encontro aconteceu depois que a CPMI rejeitou o pedido para ouvir o Edson. A CPMI rejeitou o pedido, o PT blindou, porque uma coisa é lá o depoimento da Polícia Federal. Eu estou dizendo aqui, você não ia saber disso, você que está assistindo esse programa. Se não fosse a CPMI, porque a Polícia Federal é obrigada a fornecer as informações, eu duvido que esse assunto viria à tona. O filho do presidente, 25 milhões, uma empresa de cannabis via Portugal. E digo mais a você, esse cidadão, o Edson, ele diz que o careca, quando ele queria cair fora do assunto, o careca ameaçou ele, dizendo que ia meter uma bala na cabeça dele. Vou mostrar isso pra você. Espera, vou mostrar pra você. Olha só. O Edson disse que foi ameaçado pelo careca. Disse para o relator e o presidente que o filho do presidente Lula teria recebido uma mesada de 300 mil reais do empresário. O careca está preso. Gaspar disse, tem indícios de que Fábio, o careca, e a ex-publicitária do PT, que já foi citada, a Daniela Fonteles, viajaram juntos para Lisboa em 8 de novembro de 2024. O presidente da CPI diz que o seguinte, o grupo é uma quadrilha
Uma quadrilha. Veja só. Não existe isso, pô. O filho do presidente com um careca do INSS num jato. Com uma mulher que é publicitária do PT. Essa mulher, gente, é aquela que já foi indiciada na Lava Jato. E que ela delatou o dinheiro que recebeu do PT na Lava Jato, dinheiro desviado da Petrobras, e saiu da cadeia. Ela delatou, essa publicitária. Aí, de novo, outra vez, a mesma história. A mesma história, não tem jeito não. Aí, ó, tudo no avião, no jato, com o careca. 25 milhões, mesada de 300 mil. A deputada federal Bia Kicis diz que há indícios apresentados na CPMI do INSS de que Lulinha e o careca fizeram essas viagens juntos. Vê comigo. Requerimentos de listas de passageiros de determinados voos da Latam para Portugal, que nós temos informações de que o careca do INSS, um dos maiores fraudadores do INSS, estava nesse voo em companhia do Lulinha para Portugal. Senhor presidente, isso é muito grave, porque desde o início, a gente já sabe hoje, pelas matérias, o governo vem tentando blindar o Lulinha quando a gente nem supunha ainda que ele pudesse ter alguma relação com essa fraude terrível do INSS. Não, o cara pega, de repente, vai embora do país, foi para a Espanha. A jornalista do Metrópolis, Andresa Matais, diz que o empresário Fábio Luiz da Silva Lulinha teria saído do país porque já tinha em mente, é o que ela está dizendo, a apuração da jornalista, já tinha em mente a questão da CPMI, que ia vazar, que ele recebeu esse dinheiro. Vê. A gente já contou aqui na minha coluna, para quem acompanha sabe, que o Lulinha escapuliu do Brasil. Foi para Madrid e disse que só voltava depois do governo do pai. Naquela época a gente já tinha informação de que, na verdade, ele estava saindo do país para se blindar de uma eventual investigação da CPI do INSS. A CPI agora está muito próxima desse assunto. Hoje vão voltar o requerimento e aí é que eu peço atenção para quem acompanha a política. Se o Centrão blindar o filho do Lula, tem cara de acordão aí pelo ar. Exatamente. Presta atenção. Tem muita gente que fala que é direita, entendeu? Mas não se endireita. Tem gente que fala que é da esquerda, mas se une com uma coisa que não é bem esquerda. Então esse país está muito doido. O deputado federal Evaí Vieira de Mello pediu ao Supremo que analise uma possível cooperação internacional e até a extradição de Fábio Luiz da Silva Lulinha. A extradição, segundo o deputado, Lulinha está morando em Madrid desde que esse caso ganhou notoriedade, o que aumenta a preocupação sobre o andamento das investigações. O deputado diz não haver culpa definitiva, mas que os indícios justificam medidas mais duras. Um pedido semelhante já foi enviado também à Polícia Federal. Eu vou mostrar tudo aqui no programa, não vou esconder nada de vocês vão ver. Aqui vocês vão ver. Tá? Os governistas rejeitaram a convocação de Lulinha na CPMI do INSS. Você vai ver que é essa história, inclusive aí, da Matais, a colunista do portal Metrópolis, ele falou, vamos ver como é que vai ficar. Por quê? O PT, sozinho, não conseguiria rejeitar, não. Deu uma surra na oposição. Rejeitou Lulinha. Porque se ele fosse convocado, ou ele seria ouvido, né, pela internet, a não ser que conseguisse habeas corpus, mas teria que pelo menos aparecer. Pelo menos aparecer. Então tá muito esquisito isso aqui. É interessante, né? Um negócio desse era pra estar um escândalo desgraçado, né? A gente vê alguns portais de notícia ainda que falam. Porque não é a primeira vez que esse filho do presidente entra num escândalo. Já teve outros. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu. O que tem de gente com rabo preso nesse país dá até vergonha. O que tem de gente com rabo preso nesse país dá vergonha. No chat do YouTube eu estou perguntando, Lulinha está na Espanha. Na CPMI há desconfiança de que ele se mudou porque sabia que a bomba ia estourar. Deputado, senador, já pedindo a extradição, como o Alexandre de Moraes já fez com os chamados golpistas. Aliás, tem um monte de gente chamada de golpista que o Alexandre de Moraes pediu a extradição. Inclusive já pediu sem condenação. Porque o Lulinha não está condenado a nada. O que é que você acha? Pelo que você já ouviu aí, e vai ouvir mais. O caso do Lulinha é caso já de prisão e extradição? Caso de prisão e extradição, sim ou não? Se fosse um filho de Bolsonaro recebendo 300 mil reais por mês de mesada de um esquema que roubou aposentados e pensionistas, o Brasil já tinha acabado em 48 horas. Verdade.
Já tinha tido, por exemplo, se fosse um Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Renan, se fosse o Carlos Bolsonaro, se fosse a Michelle Bolsonaro, ou alguém muito ligado a Bolsonaro, já tinha tido, assim, uma reviravolta nesse país tão grande. Primeiro, a imprensa já estava 24 horas por dia batendo nisso, né? Acabou o mundo, 300 mil de mesada, do esquema do careca do INSS. A segunda questão, já tinham dado a Bolsonaro 24 horas para ele explicar porque o filho estava recebendo a mesada de 300 mil reais. Já ou não já? Já tinha tido isso. Terceira questão, já tinham tido hoje, sexta-feira, uma ordem de mandado de busca e apreensão na casa da família de Bolsonaro, na casa do filho de Bolsonaro. E o pior, se fosse, no caso de um filho de Bolsonaro, tivesse fora do país, já tinha sido, né, decretado aí que ele estava fugitivo. Mas o filho de Lula está na Europa, apesar da mesada, ninguém disse ainda que ele está foragido, que fugiu. Olha como esse país, ele normalizou o absurdo. E a cada dia fica mais claro, fica em conteste, né? Toda a hipocrisia que se criou quando o tema era Bolsonaro e agora quando o tema é Lula. A inversão de valores. Então, não é o crime, Brasil, é quem pratica o crime. Dependendo de quem pratica o crime, aí o sistema age de um jeito e para outros agem de outro jeito. Contra Bolsonaro, todo mundo sabia como era que as coisas aconteciam, né? O mundo se acabava. Mesmo que não tivesse fundo de verdade, mas tudo caminhava para colocar Bolsonaro no verdadeiro furacão. Humilhado, ele foi humilhado durante 4 anos, foi massacrado, a família investigada em todos os aspectos, né? Até uma baleia foi motivo de processar Bolsonaro porque ele andou de jet ski perto de uma baleia, né? Mas como é o filho de Lula, aí não tem nada. E agora, a namorada de Zé Disseu é advogada do careca do INSS para completar toda essa farofa de esculhambação que o país está vivenciando. 2 pesos e 2 medidas. Esse é o Brasil governado pelo PT. Salve-se quem puder. Você acha que no Brasil essas autoridades têm vergonha na cara? Não, tô perguntando. Não, ninguém se ofenda. Você acha que no Brasil essas autoridades têm vergonha na cara? O que você acha de um contrato em que um escritório de advocacia receba mais de 3 milhões de reais por mês? Qual é o objetivo desse contrato? É mover o céu, a terra, o universo? Não tem objetivo. Tem nada. É só porque a gente quer contratar esse escritório. Escritório lindo, maravilhoso. É o escritório da mulher, da esposa do Alexandre de Moraes. Por mês, mais de 3 milhões de reais num contrato de advocacia. Mais de 3 milhões de reais. Por mês. Valor total 129 milhões. Sem objetivo definido. Veja só, aqui para nós. No mundo jurídico, o pessoal diz o seguinte: isso aqui era para estar no pau o ministro Alexandre de Moraes. Polícia Federal na casa dele, feito ele manda, determina. No mundo jurídico se fala isso. Por quê? O pessoal diz, contrato? Que contrato é esse? Esse banco é o quê? É uma questão internacional? O escritório ia atuar em vários países? Não, é só no Brasil. Sim, mas você vai fazer o quê? Não, a gente não sabe o que vai fazer, mas está contratado. Mais de 3 milhões por mês, 129 milhões de reais, o contrato que é a mulher do Alexandre de Moraes. O que você acha? Te digo uma coisa. O pessoal da advocacia, pessoal parrudo na advocacia, diz o seguinte: não tem contrato desse valor no Brasil. Só que o contrato estava no celular do Vorcaro. Inclusive com mensagem com determinações, dizendo assim: olha, isso aqui não pode deixar de ser pago. Não pode deixar de ser pago. É como assim, tem algum bandido me assistindo? Não. Eu sei que maconheiro tem, vez por outra tem maconheiro assistindo. Tem bandido não? Aquele bandido que gosta de ser alma cebosa mesmo. Fala, eu sou um bandidão, sou alma cebosa, sou ladrão do dinheiro público. Tem algum aí assistindo? Presta atenção. Você sabe, se você está me assistindo, você sabe como é que a Amanda toca nesse negócio. Vai lá. Você faz um contrato. O dono do banco diz, esse aqui não pode deixar de ser pago, os outros podem. Um contrato que não existe no país. Mais de 3 milhões por mês. 129 milhões. Segundo, inclusive, documento exibido pela Polícia Federal a colunista do jornal O Globo, que furou todo mundo, né?
Eu vou mostrar, os outros portais foram atrás. Pra quê? E você ainda diz, esse aqui não pode deixar de pagar, não. Não, mas o banco, seu Vorcaro, tá na dificuldade, a gente tá vendendo pro BRB. A gente tá no pau, seu Vorcaro. Peraí. Esse contrato tem que ser pago. Tem que cumprir. Isso está escrito no celular dele, nas mensagens. Você que é bandidão, que está nos assistindo, tira os maconheiros aí. Não, os maconheiros não. Fala depois dos maconheiros. Os bandidão. Aqueles. O que é isso, gente? Vocês sabem o que é, né? Vocês sabem o que é? Fala, ó, se deixar de pagar, a gente... Hein? Não é isso? Não, eu tô mentindo pra vocês? Hein? Tem algum corrupto aí assistindo? Não, pessoal da corrupção. Todo mundo assiste esse programa. Né? Se deixar de pagar... olha, é o escritório da mulher do Alexandre de Moraes. Se deixar de pagar... tá lá. Tá escrito isso sobre a mensagem. O banco no pau. O banco no cacete. Sendo vendido. Já com rombo para tudo quanto é lado. E o homem dizendo, olha, esse contrato tem que honrar, viu? Tem que pagar. Mais de 3 milhões todo mês. Mais de 3 milhões de reais todo mês. Então vamos lá. Vamos decifrar isso aqui, porque agora todos os portais de notícia foram atrás da informação, embora achei a cobertura da Rede Globo desse tamanho. Porque para o povo saber de um negócio desse, tem que botar na Globo, né? Ainda tem que botar, não? O pessoal está assistindo, está comentando pelas redes sociais. Comenta aí, o que você acha? Aqui, ó, o UOL também, ó. Aqui, ó. Que é o maior portal de notícia. Contrato do Márcio com a mulher de Moraes previa 129 milhões de jornal. Citando o Globo furou todo mundo. O contrato do Banco Master com o escritório de Viviane Bastos de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, previa pagamentos de 3 milhões 600 mil reais todo mês. Durante 3 anos, totalizando 129 milhões de reais. Você já pensou o que isso significa, não? Você não entendeu? Todo mês, 3 milhões e 600 mil. E o Vorcaro disse, esse vocês não podem deixar de pagar. Tem que pagar todo mês. 3 milhões e 600 mil reais. Para fazer o quê? Não. Paga. Paga. As informações foram reveladas pela colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. O documento com essa informação teria sido achado no celular do dono do banco, Daniel Vorcaro. O celular foi apreendido pela Polícia Federal na Operação Complice Zero. Presta atenção. Se você quiser dar uma olhada nos nossos arquivos, no nosso YouTube, Instagram, Facebook, até TikTok, Cadu também está no TikTok. Você vai ver que eu tenho um vídeo contando toda a história desse celular do Vorcaro. Toda a história. Você sabe que esse furo da jornalista é grande. Por quê? Porque o furo aconteceu depois que o ministro Dias Toffoli botou sigilo absoluto nessa investigação. Sigilo absoluto. O que, neste momento, o Ministério Público Federal está combatendo, dizendo, não é nem para ir para o Supremo. Porque o tal documento da venda de um imóvel que está se relacionando, que é de um deputado e por isso teria que ficar no Supremo, não está no processo. O processo aqui é outra coisa. Porque eu te digo uma coisa. Se esse celular tem esse contrato envolvendo o homem mais poderoso da República, é o poder, esse cidadão. É o mais poderoso da República. Imagina o que mais tem, hein? Dizem que a casa cai. Mas você acha que a casa cai nesse país, não? Eu abri o programa perguntando, você acha que esse pessoal tem vergonha na cara ainda, não? Você acha? Sobre o Banco Master. O banco foi liquidado e com a liquidação o contrato foi extinto. Mas o jornal O Globo afirma que os pagamentos ao escritório da mulher de Alexandre eram tratados como prioridade. O valor total, 129 milhões, não foi pago. Mas indica que Viviane e seus filhos, que também atuam no escritório, receberam os altos repasses enquanto o acordo vigorou. Agora, quais são os altos repasses? Por mês, 3 milhões e 600 mil reais. É aquela mega cena pit rota, né? 3 milhões, você acha que
que você acha? Você ter 3.600.000 na conta todo mês. Para fazer o quê mesmo? Não tem assim o que a gente vai fazer, não. Não tem. Né? O valor de 129 milhões de honorários para o escritório da mulher e dos filhos do ministro Alexandre de Moraes surpreendeu todo o meio jurídico. Advogados ouvidos pelo portal Metrópolis afirmam, sob reserva, ninguém quer se meter com o Alexandre. Ninguém quer se meter com o Alexandre. Então, os escritórios de advocacia, olha, é o seguinte, deixa eu falar, e os grandes, viu? Deixa eu falar, as ações aqui são grandes, são, né? Sob reserva, disseram assim, esse provavelmente pode ser o maior contrato já feito com uma única banca do Brasil. Inclusive o seguinte, naquela série, o mecanismo que contou a história da Lava Jato, fala-se em Márcio Tomás Bastos. Um outro nome, botaram um nome fictício e tal. Ele foi ministro da Justiça de Lula. Ministro da Justiça de Lula. Mandava no Supremo. É o que dizem. E é o que fala a série. Nos bastidores, os advogados dizem que só Márcio Tomás Bastos teria recebido algo próximo. Não foi dolarizando, não foi, inclusive, esse valor todo. Inclusive, o Márcio Tomás Bastos, né, ele era a esperança naquela época de tirar Lula da cadeia. Era a esperança. Viviane Bassi, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, é formada em Publicidade, Marketing e Direito. Atua no escritório junto com os filhos Juliana Bassi e Alexandre Bassi de Moraes, conta o portal Metrópolis. Segundo o advogado constitucionalista André Marsiglia, a revelação de que a esposa do ministro Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master jogou luz sobre um ponto sensível da crise institucional brasileira: os possíveis conflitos de interesse no Poder Judiciário. Velho. Pelo menos da parte do cliente, a gente não pode, óbvio, acusar ninguém, mas da parte do cliente existe uma premissa, uma expectativa de que esse valor corresponda não apenas ao serviço jurídico, mas a um tipo de interferência política, a algum tipo de acesso privilegiado ao STF ou aos ministros, algum tipo de lobby, ou seja o que for. Porque, é claro, imagina só se é o serviço, apenas o serviço jurídico de alguém ir lá e redigir uma boa peça, de alguém ir lá e encontrar uma boa jurisprudência, de alguém ir lá e ser um conhecedor de notável saber jurídico, se apenas isso justifica você pagar 3,6 milhões de reais a alguém. Claro que não, mas existe dentro do Brasil, existe em Brasília sobretudo, existe uma casta da advocacia que faz esse tipo de serviço, que é dar acesso privilegiado a certos ministros, que é possibilitar ser ouvido por outros deles, que é, enfim, criar privilégios para os clientes para que eles tenham melhor o seu direito atendido. Não, e interessante, tem gente aqui colocando que dividido 3.600.000 por 11, já botando quanto que dá. Estamos fazendo a conta por 11, é? Por que será 11, hein? Meu Deus. Já o jurista Walter Mairovitch, que é da Globo, do portal UOL, criticou a atuação dos familiares de ministros do STF. Segundo ele, as togas do Supremo não podem ser sujas. Inclusive, ele citou a expressão, ei Fachin, nobre presidente do Supremo Tribunal Federal. O Mairovitch disse que, olha, o Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência é o presidente, é um pau de galinheiro. Vê. Porque togas, atenção, togas não podem ser sujas como pau de galinheiro. E nós estamos caminhando para isso. E está aí o Toffoli a nos dar exemplos. E está aí o Gilmar Palusa, um outro exemplo. Bom, togas sujas como pau de galinheiro. Nesse contexto todo é que acontece o quê? Advogadas que são esposas de ministros e que trabalham em ações e vão postular junto ao Supremo. É muito simples dizer: basta o ministro se dar por impedido. Mas vejam, o problema não é só este. O problema é a influência que os ministros poderão ter, os, aspas, embargos auriculares entre colegas, um extra.
Um extra. Pau de galinheiro, Mairovitch. Um extra. Pau de galinheiro? Pau de galinheiro, um extra. Pessoal lá do Supremo, mas logo tu, Mairovitch. Hein? E eu pergunto, em que período da história o PCC e o Comando Vermelho cresceram como cresceram? E se exportaram e ganharam o Brasil inteiro? Quem era presidente da República? Quem permitiu o crescimento do PCC? Nós estamos combatendo, nós estamos partindo para a asfixia financeira. A gente está fazendo o que não tiveram coragem de fazer. Nós estamos fazendo a diferença, porque aí a gente leva a segurança pública a sério. Aliás, ao invés de ter 40 ministérios, era bom extinguir um monte deles e criar o Ministério da Segurança Pública. Dizer que nunca se buscou andar de cima é falso. Se buscou andar de cima, se está buscando andar de cima na fraude do INSS, né, que é sabotado o tempo todo pela bancada do governo, no caso André Vargas, no escândalo dos leitos, no rombo do Postales, na Operação Acrônimo, no Bancop, na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão. Vou parar por aqui. Antes de falar da segurança de São Paulo, a gente tem que falar da segurança de determinados estados da federação, onde a organização criminosa escreve vaza na porta da casa da pessoa e a Polícia Militar do Estado ainda ajuda a pessoa a fazer a mudança. Isso está acontecendo, deputado Patrus. Infelizmente isso está acontecendo. E aí, o governo reage. O marqueteiro diz, olha, vocês estão perdendo pontos na segurança pública, vocês não têm projeto. Aí manda uma PEC da segurança que nada mais é do que a constitucionalização do SUSP, relatado pelo nosso deputado Fraga. Qual a novidade? O governo federal estrangula os estados, não repassa verba para os estados e, ao mesmo tempo, cria a pena justa, onde o que ele quer? Soltar preso. Essa é a política do PT, soltar preso. Eles não querem combater crime. Eles não querem ficar mal com o PCC e o Comando Vermelho. Botem isso na cabeça. Vocês veem os governos do PT e veem os governos nossos. Compara a criminalidade. É impressionante a facilidade com que eles expandem nesses estados. E nos nossos, você vê que o custo ao crime é muito alto. Porque nós temos o pulso forte. Nós temos a mão pesada com bandido. Mas o que o governo federal investe? Zero. O que o governo federal investe para os estados? Zero. Zereta na cardeneta, zerinho ali, ó. Essa é a verdade. Tirar até a fonte da loteria para as penitenciárias. Não tem nada. E a gente tem ali uma ampliação de competência da União na formulação de política nacional de segurança. E, de fato, isso é uma afronta à autonomia dos estados. Vocês estão legislando sobre inteligência artificial. Veja o que o PT fez. Impediu que nós desenvolvêssemos inteligência artificial para ser utilizada no combate ao crime no Brasil. Tem um capítulo específico do PT na lei de regulamentação da inteligência artificial que impede o uso da inteligência artificial para combate à criminalidade do país. O governo federal não facilita aquilo que é o ponto fundamental de você coibir a criminalidade, que é o presídio, aonde ele passa a ter uma rigidez que não tem celular, não tem arma, não tem drogas. Os brasileiros têm a segurança pública como principal problema. E esse problema tem sido enfrentado nos estados governados pela direita, Ronaldo Caiado. Meu caro Ronaldo Caiado, que tem feito um grande trabalho no estado de Goiás, pessoa que eu admiro muito. Tem sido enfrentado com rigor. Observe que nós não nos furtamos a entrar em territórios dominados por facções. Nós não nos furtamos a praticar aquilo que o general Clausewitz pregava. A gente só vence uma guerra quando a gente conquista o território, quando a gente destrói o poder militar e quando a gente subjuga a vontade. Vocês viram que nós tivemos uma repetição do Lula. O Lula disse, olha, os traficantes são vítimas dos usuários. E aí, o ministro Renan Filho reproduziu um fato inédito, viajando pela Europa, e ele disse, traficantes preferem o Brasil porque portos e aeroportos são os melhores. Ou seja, os traficantes são vítimas por termos os melhores portos na América do Sul. Esclarecer que o pronunciamento do governador Ronaldo Caiado foi um pronunciamento aqui que nós podemos respeitar a sua liberdade de fazê-lo, mas sem dúvida alguma que fere a própria Constituição, joga dúvidas sobre o povo brasileiro. Não é questão de...
O senhor... Para contraditar, presidente, tem o direito a contraditar, presidente. Para contraditar a questão de ordem, tem direito, presidente. Só um minutinho, deputado Marcel Van Hatten, um minuto. Não, mas tem direito a Deputado Marcel Van contraditar. Hatten, por favor. Eu vou aguardar o senhor me dar o direito de contraditar. O cidadão não aguenta mais a reincidência. O crime que mais aborrece o cidadão, roubo de celular. O cidadão foi lá, comprou seu celular com uma dificuldade danada, né? Comprou no crediário, tem o seu celular roubado, você vai lá, prende o cidadão, vai para audiência de custódia, ele é libertado. Aí ele rouba o celular a segunda vez, você leva para audiência de custódia e aquele criminoso é posto em liberdade. Você prende ele pela 30ª vez, ele vai para audiência de custódia, ele é libertado. Então está na hora de acabar com isso, porque fica aquela sensação de deboche, né? De que o crime compensa. O cidadão não se sente amparado. A gente não pode prender o mesmo criminoso 30, 35, 40 vezes. A gente não pode ter audiência de custódia libertando criminosos para determinados tipos de crime. Recentemente, nós prendemos sequestradores. Nós tivemos um sequestro, né, um sequestro de um casal de idosos. 2 sequestradores foram usar o cartão de crédito da vítima. Esses sequestradores, a polícia conseguiu detectar onde esses sequestradores estavam, prendeu os 2 primeiros que estavam usando o cartão, foram ao cativeiro, prenderam os outros 2 e libertaram o casal de idosos. Foram para a audiência de custódia. Os 4 criminosos, os 4 sequestradores foram libertados na audiência de custódia. E isso o cidadão não entende. E as penitenciárias federais, que são 5 ou 6, 5, elas tomam conta de 40% do orçamento do fundo penitenciário no Brasil. 5 penitenciárias. E nós ficamos ali, governadores. Eu, por exemplo, agora, só na construção de penitenciárias modulares, eu investi mais de 340 milhões de reais em construção de penitenciárias modulares. Ah, mas o Ministério da Justiça não aceita a modular. Não, tem que ser a convencional. E se tiver dinheiro do governo federal, você não pode fazer a muralha. Tem que ser aquela tela, onde o bandido convivendo com as pessoas de fora e as pessoas de fora vendo os bandidos do lado de dentro. E aí está lá o estado do Rio Grande do Norte, onde os bandidos tranquilamente fugiram das penitenciárias de lá. Então, vocês veem que o governo federal não facilita aquilo que é o ponto fundamental de você coibir a criminalidade, que é o presídio, aonde ele passa a ter uma rigidez que não tem celular, não tem arma, não tem drogas. Ah, mas Goiás era o estado que tinha as cidades mais violentas do país. O problema é que eu não poderia era projetar aqui umas imagens para vocês verem o que era o entorno de Brasília. A cidade mais violenta do Brasil é Valparaíso. Ali. Era comandado pelo Comando Vermelho e a região norte pelo PCC. Então, essa é a realidade. Quando você coloca uma penitenciária, e alguns colegas meus tiveram a oportunidade de visitá-lo. Ali, você não vê nem aquele mau cheiro de presídio. Todo o presídio organizado, tudo em ordem, tá certo? E aqueles que querem se recuperar, tem as oficinas mecânicas, oficinas de marcenaria, oficina de corte e costura, oficina de construção civil, para aqueles que querem. Mas nas nossas penitenciárias em Goiás, onde nós tratamos ali o faccionado grave, ele não tem visita íntima e nem tem direito a ter sigilo na hora da audiência com o advogado. E tem mais. E tem monitoramento ambiental. É pleno. Agora, o governo federal, o que ele quer? Não, agora é crime, não pode monitorar essas pessoas. Quem está com a tornozeleira eletrônica, o meu policial penal não pode pedir e nem transferir o dado para a polícia militar, nem para a polícia civil. Porque tem uma resolução do CNJ que bloqueia isso também. Ah, você vai mudar o faccionado de presídio. Ah, tem que encaminhar antes à justiça. Não, quem é o governador somos nós. Essa prerrogativa é minha, não é o CNJ que vai dizer o que eu tenho que fazer. Não é a DPF, essa DPF número 347, é que vai dizer que eu não posso prender as pessoas porque, olha, o governo federal estrangula os estados, não repassa verba para os estados e, ao mesmo tempo, cria a pena justa, onde o que ele quer? Soltar preso. Essa é a política do PT, soltar preso. Eles não querem combater crime.
Eles não querem ficar mal com o PCC e o Comando Vermelho. Botem isso na cabeça. Vocês veem os governos do PT e veem os governos nossos. Compare a criminalidade. É impressionante a facilidade com que eles expandem nesses estados. E nos nossos, você vê que o custo ao crime é muito alto. Porque nós temos o pulso forte. Nós temos a mão pesada com bandido. Bandido não se cria no estado de Goiás. Esse é o ritmo maior. Hoje, as minhas tropas de segurança estavam confrontando em Santa Catarina com um dos mais, vamos dizer, temidos bandidos de assalto a banco e sequestro de novo cangaço no país. É isso que mostra a eficiência de uma polícia. Com mais de 1000 homens na inteligência. E o governo federal não prioriza isso. Peço silêncio, peço silêncio. Vou lhe dar a palavra. Obrigado. Peço silêncio. O governador já está concluindo. Peço silêncio. Darei a palavra a todos os deputados. Obrigado, meu amigo. Muito Presidente, obrigado. pela ordem. Comício do Caiado, não posição de governador. Obrigado. Presidente, pela ordem. O governador já vai concluir. Eu passaria a palavra para o secretário. Vocês estão legislando sobre inteligência artificial. Veja o que o PT fez. Impediu que nós desenvolvêssemos inteligência artificial para ser utilizada no combate ao crime no Brasil. Tem um capítulo específico do PT na lei de regulamentação da inteligência artificial que impede o uso da inteligência artificial para combate à criminalidade no país. A lei de Goiás já está sancionada. Eu já tenho vários softwares, desenvolvi algoritmos, já está implantada no entorno de Brasília e já estou implantando agora em toda a região metropolitana de Goiânia. Então, lá em Goiás, eu já uso a inteligência artificial. Isso vocês não podem deixar passar nessa matéria que está em pauta para vocês votarem, que veio do Senado Federal totalmente deformada, que vocês copiaram um texto da Europa, que já está ultrapassado, que o próprio europeu já revogaram, e o Brasil vem com essa atitude retrógrada como ela. Então, gente, por favor, exerçam as suas funções, não deixem com que o CNJ venha suplantar decisões de vocês do Congresso Nacional e baixar resoluções, ao mesmo tempo, destituindo a função dos governadores. O meu pedido na questão de ordem é por um esclarecimento da sua coordenação sobre quem envia uma questão de ordem à Câmara dos Deputados. Uma questão de ordem numa PEC. Desculpe, senhores e senhoras. Quando muitos falam, atrapalham também. Senhores presidentes, senhor presidente, a minha questão de ordem é para repor aqui nesse debate que a iniciativa da PEC da Segurança Pública, que trata do Sistema Único de Segurança Pública e que inclui a União no esforço dos estados contra a criminalidade, é uma iniciativa institucional da Presidência da República. Os brasileiros têm a segurança pública como principal problema. E esse problema tem sido enfrentado nos estados governados pela direita, Ronaldo Caiado. Meu caro Ronaldo Caiado, que tem feito um grande trabalho no estado de Goiás, pessoa que eu admiro muito. Tem sido enfrentado com rigor. Observe que nós não nos furtamos a entrar em territórios dominados por facções. Nós não nos furtamos a praticar aquilo que o general Clausewitz pregava. A gente só vence uma guerra quando a gente conquista o território, quando a gente destrói o poder militar e quando a gente subjuga a vontade. E nós fizemos isso no estado de São Paulo e é por isso que a nossa política pública tem sido tão efetiva. Mas quando a gente fala com o cidadão, ele nos revela que a segurança pública é uma preocupação, ele nos revela que ele já sabe que o efetivo só não é mais suficiente, que a tecnologia é fundamental, que a integração é fundamental, e ele nos revela que ele não aguenta mais a leniência do Estado. Ele clama por endurecimento de penas. Recentemente nós tivemos a Operação Contenção no Rio de Janeiro, e essa operação teve ampla aprovação popular, e aquilo é o cidadão nos dizendo, nós não aguentamos mais. A primeira coisa que a gente precisa pensar, voltar àquela discussão que já é antiga nesta casa, da prisão após a condenação em segunda instância. Isso é fundamental, um dispositivo que mantém, embora mantenha a presunção de inocência, permite o cumprimento da pena após o início da execução permite o início da execução penal após a confirmação da condenação por órgãos colegiados. Isso vai reduzir atraso, vai reduzir aquela sensação de impunidade. A sensação de impunidade é uma coisa que mata hoje, né? E isso é fundamental a gente combater. Outra coisa, que tratamento nós vamos dar, de fato, para as organizações criminosas de alta periculosidade ou lesividade? Parte desse tratamento
Foi enfrentado no PL antifacção, mas ainda há amarras constitucionais, ainda há benefícios que a Constituição garante e que podem ser tratados agora na emenda constitucional, né? Ou seja, será que não está na hora de pensar como os integrantes dessas organizações criminosas vão cumprir pena? Será que eles vão ter direito à progressão e a gente não pode tratar disso agora? Será que eles não têm que cumprir pena em presídios federais? Será que eles não podem, de cara, estar submetidos a regimes diferenciados disciplinares? Então são questões que a gente coloca, né? Restringir, né, o que existe hoje. Hoje existe uma vedação a cumprir a pena integral. E hoje tem aquela sensação de impunidade. O cara comete um crime grave, em pouco tempo ele está na rua. E aí fica aquela sensação de que o crime compensa. Por que aquele que comete um crime grave não pode cumprir a pena na sua integralidade? Então isso é fundamental e a Constituição, essa mudança na Constituição pode nos dar este caminho. Será que não está na hora de pensar na supressão de direitos políticos para presos? Eu acho que seria um excelente caminho. Talvez a Constituição possa tratar da polícia penal, que possa ter as suas competências melhor desenhadas, né, no que diz respeito à custódia, à ordem, à disciplina, à segurança e gestão administrativa dos estabelecimentos penais. Né, a Polícia Penal, que tem feito em todos os estados um grande trabalho, no estado de São Paulo está regulamentada e eles têm realmente sido um componente importante aí da nossa segurança pública. É fundamental aumentar o custo do crime. E aí, o que vai valer para faccionados no que diz respeito à progressão de pena? Quais são as regras que vão ser estabelecidas para a reincidência? O cidadão não aguenta mais a reincidência. O crime que mais aborrece o cidadão, roubo de celular. O cidadão foi lá, comprou seu celular com uma dificuldade danada, né, comprou no crediário, tem o seu celular roubado, você vai lá, prende o cidadão, vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Aí ele rouba o celular a segunda vez, você leva para a audiência de custódia e aquele criminoso é posto em liberdade. Você prende ele pela 30ª vez, ele vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Então está na hora de acabar com isso, porque fica aquela sensação de deboche, né, de que o crime compensa. O cidadão não se sente amparado. A gente não pode prender o mesmo criminoso 30, 35, 40 vezes. A gente não pode ter audiência de custódia libertando criminosos para determinados tipos de crime. Recentemente, nós prendemos sequestradores. Nós tivemos um sequestro, né, um sequestro de um casal de idosos. 2 sequestradores foram usar o cartão de crédito da vítima. Esses sequestradores, a polícia conseguiu detectar onde esses sequestradores estavam, prendeu os 2 primeiros que estavam usando o cartão, foram ao cativeiro, prenderam os outros 2 e libertaram o casal de idosos. Foram para a audiência de custódia. Os 4 criminosos, os 4 sequestradores foram libertados na audiência de custódia. E isso o cidadão não entende. Então a gente tem aqui, pela via legislativa, os instrumentos para acabar com essa sensação de impunidade. O crime não pode compensar. Então isso é uma questão importante. Outra coisa que precisa ser enfrentada, perda de patrimônio. Não tem coisa que vai dar mais sensação de recompensa para o cidadão do que a perda de patrimônio do criminoso. E aí, como que a gente acelera isso? Porque, veja, é muito frustrante quando o patrimônio de um criminoso, às vezes de um grande traficante de drogas, é devolvido pelo judiciário. E a gente tem visto isso acontecer em algumas ocasiões. Aquele helicóptero que foi apreendido, né, aquele recurso que foi apreendido, que foi bloqueado, às vezes é aquele barco que foi apreendido, é devolvido ao criminoso. Ora, a melhor coisa seria, e o cidadão se sentiria realmente vingado, podemos assim dizer, se aquele bem fosse usado para financiar a segurança pública. Em que momento isso poderia acontecer? O bem sequestrado, logo, né, no início do procedimento, no início do indiciamento e após a condenação, de fato, a facilidade para executar o perdimento de bens. Está na hora da gente enfrentar outro problema, o endurecimento de pena para quem comete o crime contra o agente de segurança pública. Né? E a gente tem que ser uma pena muito dura para afastar esse tipo de crime. A gente não pode mais ver policiais, no cumprimento do dever, sendo alvejados por criminosos. Né? Então esse aumento de pena é fundamental. A gente tem que pensar quando que deverá ocorrer a prisão preventiva sem direito à liberdade? Quando as provas indiquem que a prática é reiterada e o judiciário tem que estar dotado dessas informações para combater a reincidência? Quando aquele indivíduo tiver sido liberado antes por outra infração penal em razão da sua primariedade? Quando a prática do delito, né, acontecer na pendência de uma ação penal? Quando houver risco de fuga? Quando houver risco realmente de obstrução dos trabalhos de investigação? Uma série de situações onde aquele criminoso não pode ser colocado em liberdade e a gente tem que ter, de fato, a prisão preventiva. A gente tem que pensar na questão da maioridade penal. Acho que já é chegado o tempo de pensar nisso. Né? Será que aquele menor de 17, 16 anos não tem consciência do que está fazendo? Ou se a gente não for abaixar a maioridade, pelo menos pensar no seguinte, no aumento do tempo de detenção para determinados tipos de crime. Isso talvez seja fundamental. A gente pode aumentar esse tempo para não ter aquela situação do crime cometido ali, na iminência de completar 18 anos, e logo na sequência, aquele menor infrator ser posto em liberdade.
essa preocupação da reincidência não me preocupa muito. Só para você ter uma ideia, recentemente houve um crime chocante em São Paulo, que foi o assassinato de uma moça que era de Sorocaba, que foi entregar um drone que foi comprado pela internet. Aquele crime foi cometido por um adulto, mas que até bem pouco tempo atrás era menor infrator. Ele completou 18 anos há muito pouco tempo. E ele tinha várias passagens pela polícia. Várias. Cometeu vários crimes. E estava em liberdade. Quase todos os crimes de grande repercussão do Estado de São Paulo, recentemente, foram cometidos por reincidentes. O assassinato do Vitor Medrado, ciclista no Parque do Povo, foi cometido por um reincidente. Para se ter uma ideia, a pessoa que fornecia capacetes, placas clonadas, armas e bags, para que eles se simulassem, né, para que eles fizessem de conta ali que eram entregadores e praticassem o roubo, e praticavam o roubo em troca do celular, né, então recebia aquele material e entregava para a pessoa que estava fornecendo o celular roubado. A pessoa que fornecia era uma criminosa que estava cumprindo pena em liberdade há muito pouco tempo. Então a reincidência é uma chaga do Brasil e a gente precisa combater a reincidência e nós temos oportunidade de fazer isso. Existe um capítulo à parte que é a questão do combustível. Combustível tem sido uma arma para o crime organizado lavar dinheiro. Por quê? Porque todo mundo precisa de combustível, porque é muito capilar, tem muitos postos, e aí a gente precisa pensar nisso. Como que a gente vai atuar? E eu estou falando, obviamente, não estou falando só de propostas de emenda à Constituição, eu estou falando de matérias que podem estar na legislação infraconstitucional, né? E o parlamento pode se debruçar sobre esse assunto, vai tratar algumas coisas na PEC, tem matéria que não é de emenda à Constituição, mas que precisam ser enfrentadas. Né? Como é que a gente vai tratar aquele que importa produto químico e transforma em combustível de maneira irregular? Como é que a gente vai punir, né, com rigor aqueles que trabalham na falsificação e na sonegação de impostos? A falsificação é um problema no Brasil. E nós temos a questão da falsificação no setor de combustíveis também. Né? Como é que a gente vai estabelecer penas duras para quem comercializa estoque de combustível que não sabe a procedência? Então a gente tem que atacar a cadeia como todo. Não pode ser tão simples obter um regime especial tributário. Não pode ser tão simples importar, né, um material para a indústria química e transformar ele em combustível e comercializar fraudando imposto. Né? A lei do devedor quanto mais está aqui na Câmara dos Deputados, fundamental para a gente combater esse tipo de crime. Enfim, tem um caminho enorme para ser percorrido para que a gente possa aumentar o custo do crime, para a gente entregar para o cidadão aquilo que ele já percebeu. O aumento de efetivo não vai ser suficiente, a gente precisa ter mais tecnologia, a gente precisa ter mais integração, mas sobretudo, e acho que isso está na pauta, na ordem do dia, a gente precisa ter penas mais duras. E eu tenho muita confiança que o Congresso Nacional vai entregar aquilo que a sociedade está esperando. Eu quero dizer que, graças a muito trabalho, São Paulo tem o menor indicador de homicídios da história. Tem o menor indicador de roubos em geral, menor indicador de roubos de veículos, menor indicador de roubo de carga, menor indicador de latrocínio da história. Então me parece que a percepção de segurança vai acompanhando. A Cracolândia era uma chaga de 30 anos, não está mais lá. E os comerciantes estão voltando, as pessoas estão voltando, a circulação no centro de São Paulo está voltando. O pessoal falou de exportação de grupo criminoso, e eu pergunto, em que período da história o PCC, o Comando Vermelho, cresceram como cresceram? E se exportaram e ganharam o Brasil inteiro? Quem era presidente da República? Quem era o governador de São Paulo naquele tempo? E por que essas pessoas que passaram por lá nunca conseguiram resolver problemas como a Cracolândia? E com que respaldo as pessoas agora vão comentar alguma coisa? Por falar em Cracolândia, eu tenho que agradecer, sim, além do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Municipal de São Paulo, né, que trabalharam muito lá, junto ao nosso lado. Antes de falar da segurança de São Paulo, a gente tem que falar da segurança de determinados estados da federação, onde a organização criminosa escreve vaza na porta da casa da pessoa e a Polícia Militar do Estado ainda ajuda a pessoa a fazer a mudança. Isso está acontecendo, deputado Patrus. Infelizmente, isso está acontecendo. E aí, o governo reage. O marqueteiro diz, olha, vocês estão perdendo pontos na segurança pública, vocês não têm projeto. Aí manda uma PEC da segurança que nada mais é do que a constitucionalização do SUSP, relatado pelo nosso deputado Fraga. Qual a novidade? Aí agora, depois da Operação Contenção, olha, precisamos fazer alguma coisa, manda para cá o PL antifacção. Depois. É como a gente fala nas Forças Armadas, eu fui do Exército há muito tempo, corneteiro, toca alvorada, acorda, porque são 3 anos para mandar produtos que não são os melhores. O que o Derrite fez, por exemplo, no PL antifacção, foi incorporar 11 tipos penais, entender o efeito social do crime organizado, que eles agem como se fossem terroristas, porque eles dominam o território, eles impõem a lei própria, e o cidadão não aguenta mais isso. Aliás, para quem não sabe, o Derrite incorporou a sugestão da Receita Federal que tinha sido tirada do Ministério da Justiça. Sabiam disso?
E o DERIT incorporou aquilo que foi pedido pelo Colégio de Procuradores-Gerais de Justiça, ele incorporou aquilo que foi pedido pelo próprio Ministério Público. Dizer que nunca se buscou andar de cima é falso. Se buscou andar de cima, e se está buscando andar de cima na fraude do INSS, né, que é sabotado o tempo todo pela bancada do governo, no caso André Vargas, no escândalo dos leitos, no rombo do Postales, na Operação Acrônimo, no Bancop, na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão. Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Porque tem muito escândalo aqui para a gente comentar. Para quem acompanhou de perto a Operação Carbono Oculto e a Operação Poço de Lobato, viu que elas começaram no estado de São Paulo. Quem entrou com as ações de bloqueio de bens foi a Procuradoria-Geral do Estado, 7,6 bi na Operação Carbono Oculto e 8,9 bi na Poço de Lobato. E aí as pessoas vêm falar bobagem, porque não conhecem o assunto. Como falam bobagem sobre valorização da Força Policial de São Paulo. Em 4 anos, de 22 até 25, 45% para a Polícia Civil e para a Polícia Militar na média, 54% para a Polícia Penal na média. O impacto de mais de 6 bilhões de acréscimo na despesa de pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Mais de 2 bi de investimentos, mais de 2.600 viaturas, mais de 200 instalações reformadas. Olha as operações Big Mobile que estão sendo feitas em São Paulo, cada operação com 10 mil, 11 mil celulares apreendidos. Celulares que estão sendo devolvidos para as vítimas. Olha o que nós estamos fazendo, acompanhando transgressores, agressores de mulheres, usando a tecnologia, usando, por exemplo, o tornozelamento. Bandido agride uma mulher, é feito um boletim de ocorrência, tem uma medida protetiva, a gente tornozela aquele criminoso e passa a monitorar ele por geoprocessamento, e quando ele chega perto daquela mulher que tem a medida protetiva, dispara o alarme e a gente pega esse sujeito, usando a tecnologia a nosso favor. É um problema que nós temos, é subnotificado ainda, mas nós estamos combatendo, nós vamos resolver, porque a gente resolve as coisas com vontade, como a gente resolveu o Cracolândia. Estava lá há 30 anos. Quem passou por lá e não resolveu? Nós resolvemos. Nós resolvemos, delegado da Cunha. Quem permitiu o crescimento do PCC? Nós estamos combatendo, nós estamos partindo para a asfixia financeira. A gente está fazendo o que não tiveram coragem de fazer. E aí, eu tenho certeza que essa comissão vai aperfeiçoar o produto ruim que veio do governo federal e vai entregar para a sociedade um bom produto. Como o DERIT conseguiu aperfeiçoar o PL antifacção, que era ruim, e está entregando para a sociedade um bom produto. É por isso que eu tenho fé nessa comissão e eu precisava prestigiar essa comissão. Né? Porque São Paulo é um estado que valoriza a segurança pública, por isso nós contratamos 7.500 policiais civis, 11 mil policiais militares, e é por isso que a gente defende o PLP do devedor quanto mais, que a gente sabe que é importante, é por isso que a gente veio aqui propor. E é por isso que nos nossos estados nós estamos fazendo a diferença, porque aí a gente leva a segurança pública a sério. Aliás, ao invés de ter 40 ministérios, era bom extinguir um monte deles e criar o Ministério da Segurança Pública. Então, muito obrigado pelo convite e tenho certeza que o trabalho feito por essa comissão vai ser o melhor trabalho possível. O caso Banco Master. A revelação do jornal O Globo de que o Banco Master pagaria 3,6 milhões por mês ao escritório formado por familiares do ministro do STF, Alexandre de Moraes, causou um espanto enorme no meio jurídico. Mas no meio jurídico não é notícia velha não, é notícia nova. Nós estamos falando de um contrato de 3,6 milhões todo mês, para um único escritório de advocacia. O contrato, com validade de 36 meses, poderia chegar a 129 milhões até 2027, valor considerado muito, mas muito acima do padrão do mercado advocatício brasileiro. Mesmo aqueles escritórios topo. O que não é o escritório do Alexandre de Moraes, do Bassi, que é da mulher dele. Não é. Segundo a reportagem, o acordo não especifica processos concretos e prevê atuação ampla do escritório junto ao Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Banco Central, Receita Federal e Congresso. Mas como se fosse um contrato de lobby. Fala, peraí, a mulher do Alexandre de Moraes é lobista? Não, é advogada. Os filhos. É um escritório que nem é grande, é um escritório médio. Para ter um valor desse, aí todo mundo já faz a leitura. Não é por causa dela, é por causa dele. O contrato não é por causa do escritório, é por causa do Alexandre de Moraes. E eu estou falando aqui do jornal O Globo. Aqui é a Folha de São Paulo. E o jornal O Globo está falando também sobre essa questão dos escritórios de advocacia. Advogados ouvidos afirmam que honorários desse tamanho só são comuns em casos específicos e com êxito garantido, o que não aparece no contrato. Você está entendendo o que os escritórios estão falando? A Folha de São Paulo, o jornal O Globo, na questão do êxito, aí é o prêmio.
Inclusive, na questão do êxito, muitas vezes o advogado fixa aquele valor de 20%, até mais, dependendo do contrato. No caso do êxito do processo. Processo que envolva bilhões. Tem um agora rolando aí, daquela cervejaria Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, que se envolveu inclusive na Lava Jato. Também com o escritório de advocacia de mulher de ministro, sobrinho de ministro, filho de ministro, tanto do STJ como do STF. Esse escritório, tá? Os sócios, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Bastos de Moraes, 2 filhos do casal, são os sócios. O documento estava no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso na operação da Polícia Federal em novembro, hoje em liberdade com uma tornozeleira eletrônica. Segundo a jornalista Thaís Bilenque, um episódio envolvendo o ministro do STF, Dias Toffoli, chamou muita atenção em Brasília. O Toffoli, ele viajou no avião do empresário Luiz Pastore. Ele viajou ao lado de outras 15 pessoas. Entre os passageiros estavam Augusto de Arruda Botelho. Esse é um advogado que representa Luiz Antônio Bull, diretor da Compliance do Banco Master. As informações foram divulgadas pela jornalista. Vamos ver só o que essa jornalista fala sobre o caso. Veja. A carona de jatinho que levou políticos até Lima para assistir a final da Libertadores colocou lado a lado no voo o advogado Augusto Arruda Botelho, que defende um dos diretores presos do Banco Master, e o ministro Dias Toffoli, que julga o Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Quem viabilizou esse encontro é o empresário Luiz Pastore, o dono do avião, e que já financiou algumas campanhas políticas. Uma delas é do Augusto Arruda Botelho, deputado federal em 2022. Ele perdeu, mas acabou assumindo uma secretaria no Ministério da Justiça na gestão Flávio Dino, no governo Lula. Outra candidatura é a da Flávia Pérez, ao Senado do DF, também em 2022. Ele era primeiro suplente e eles não se elegeram. Flávia Pérez é casada com Augusto Lima, um dos principais sócios do Daniel Vorcaro no Banco Master, ambos presos também na mesma operação, que agora o Dias Toffoli passa a julgar. Segundo o deputado federal Gustavo Gaia, o sistema de justiça no Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de distorções. Para ele, quem quer ter sucesso em um processo no STF não precisa de argumento jurídico forte. Como é que é? A OAB sabe disso, Gustavo Gaia? Não precisa de argumento jurídico, precisa ser jurista. Basta contratar um escritório de advocacia ligado a parentes de ministros da corte. Não, ele é deputado federal, já está processado, né? Já teve busca e apreensão que o Alexandre de Moraes botou na casa dele. Vê o que ele diz. No ano de 2023, a nossa Suprema Corte tomou uma das mais abomináveis decisões da história do nosso STF. Assim, abominável mesmo. O que mais tem são escândalos dizendo que todas as vezes que uma pessoa tem um caso no STF, para ela garantir vitória nesse caso, nesse processo, para ela poder ser defendida, para ela poder ter votos favoráveis, basta ela contratar os escritórios das esposas, dos cônjuges ou dos parentes desses ministros. Isso é o que a própria imprensa fala. E aí eu trago isso aqui para você, ó. Por 7-4, o STF libera juízes a julgarem casos de escritórios de cônjuge e parente. Então, presta atenção. O ministro do STF, ele votou para que ele possa votar nos casos onde os escritórios das suas esposas são os responsáveis pela defesa. Isso aqui bota nepotismo como se fosse a coisa mais simples do mundo. Você já pensou? Não, essa aí que o Gustavo Gaia está destacando é a razão para hoje você ver, tanto no STJ, nos tribunais regionais, federais, nos tribunais de justiça, escritórios de advocacia ganhando milhões e até bilhões em cima de ações. E para contratar é só o seguinte, quem é esse aqui? Quem é que vai decidir? Não, o desembargador tal. O filho dele tem tal escritório, viu? Aí o cara contrata o escritório do filho do desembargador. Não precisam fazer muita força. É isso que o Gustavo Gaia está dizendo, está entregando. E lá no Supremo eles já decidiram. Cadê a ética nisso aí? Aí você tem um tribunal superior constitucional que não é ético. Você vai dizer que isso é ética? Hein? Até o ministro que votou a favor sabe que isso é uma safadeza, rapaz. Isso é uma canalice. O cara é ministro do Supremo. A esposa dele é advogada. E eu estou falando esposa, mas tem sobrinho, entendeu? Tem de tudo. Vários graus de parentesco. O cara não se julga suspeito. E de maneira nenhuma. Ele vai lá e dá a canetada. E aí o escritório fatura milhões e até bilhões. Pô. O caso, por exemplo, que foi revelado pelo Estado de São Paulo, Estadão, envolvendo a Petrópolis, é um escárnio. Os escritórios na disputa
Eu quero ver como é que vai ser a decisão, porque é tudo filho, esposa de ministro. Todos os escritórios. Aí o Gustavo Gaia destaca o seguinte, um empresário, ele relata, fala, ó, é o seguinte, para ganhar tem que ter o escritório da mulher de ministro, vê. Empresário admite prática de contratar advogados ligados a ministros do STF por prevenção. Um empresário está falando aqui, saiu na Globo, e aqui ó, não é qualquer empresário não. Aqui ó, olha como é que eles descrevem. De um grande experimentado, e bota grande experimentado nisso. Empresário, a propósito do noticiário mais recente envolvendo advogados e suas relações com o Supremo. O que o empresário está falando? Tá aqui ó. Preventivamente, a palavra de ordem é dar o contratinho, olha só isso aqui, é dar um contratinho que for. Tipo um contratinho aí de 3,6 milhões por mês. E nós, que não temos essa condição de pagar 3 milhões de reais para um escritório ligado ao ministro do STF? Você tá vendo isso aqui? Não, aqui, ó, isso aqui foi uma publicação do dia 14 do 12 de 2025. A publicação de Lauro Jardim. Aqui, ó, Lauro Jardim. Empresário admite prática de contratar advogados ligados a ministro do STF por prevenção. Prevenção o cacete, rapaz. Não, eu abri o programa falando do bordão. Chapéu de otário. É marreta. Chapéu de otário é marreta. Aí tá todo mundo lá, de cara feia, pro Edson Fachin, porque ele falou, não, tem que ter um código de conduta. Os ministros, por quê? Porque vão perder a boquinha? Vão perder a boquinha? É isso? Aí você fala assim, ah, mas isso aí é coisa da esquerda, isso é coisa da direita. Meu amigo, até ministro que discorda, que já saiu, soltou com o escritório de advocacia de filhinho querido amado. Pô, tem um traficante do PCC que foi solto. O ministro saiu e o escritório de advocacia nunca mais foi preso. O escritório de advocacia era de um amado filhinho dele. Soltou, deu uma canetada, soltou e depois, por quê? Deu a idade, 75 anos, saiu. Pô, aí hoje ele inclusive defende Bolsonaro, defende... Sim, beleza. E daí? E daí? Tá errado. Se é de um lado, do outro, tá errado. É isso que eu tô dizendo, tá errado. Como é que vai se confiar numa justiça dessa? Me diz, o empresário chega e fala uma coisa dessa, mano. Os contratos, tem que botar um contrato com a mulher, com o filho de ministro, porque senão... e ele fala, é prevenção. É prevenção. Isso é uma negociata nesse poder judiciário. Negociata, como é que vocês querem respeito? Veja só, o que eu estou mostrando não é minha opinião. Eu estou mostrando fatos, documentos, são decisões judiciais, reportagem de veículos nacionais. O caso do Banco Master não é mais apenas uma investigação policial sobre fraudes bilionárias. Ele colocou o Supremo Tribunal Federal no centro da crise. E não foi o STF como instituição julgadora, foi o STF como personagem da história. Vamos aos fatos. Vamos aos fatos. O Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, é investigado por suspeitas de fraudes que podem chegar a 12 bilhões e 200 milhões de reais. 12 bilhões. Vorcaro foi preso no dia 17 de novembro pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, quando tentava embarcar num jato particular no aeroporto de Guarulhos. 17 de novembro, 11 dias depois, no dia 28, ele foi solto. Solto por decisão do TRF da primeira região, mas com restrições, uso de tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte, proibição de exercer atividades financeiras, recolhimento noturno. Ou seja, a Justiça considerou que há indícios graves. No meio disso, a CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático de Daniel Vorcaro. A CPMI queria saber como o Master atuava com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Até aí, tudo dentro do roteiro de uma investigação parlamentar. Mas a história muda de patamar quando o caso chega ao STF. No dia 28 de novembro, o ministro Dias Toffoli, sorteado relator do recurso da defesa de Vorcaro no Supremo. No mesmo dia, poucas horas depois, Toffoli embarca para Lima, no Peru, para assistir a final da Libertadores. Até aí, uma viagem privada. Mas o problema é este. No mesmo jatinho estava um dos advogados ligados ao caso Master. A viagem foi revelada pela imprensa, foi confirmada, viu? É fato. Toffoli disse que não tratou do processo durante o voo. Pode até ser. Mas a pergunta é, isso é prudente? Isso é adequado? Isso é compatível com a função de um ministro do STF? Dias depois, no dia 3 de dezembro, Toffoli decreta sigilo total no processo do Master. E mais, determina que as investigações fiquem no STF.
Justificativo: surgimento do nome de um deputado federal com foro privilegiado. Mas o próprio Ministério Público Federal disse que o documento citado não tinha relação direta com o núcleo da fraude. Mesmo assim, o caso ficou no Supremo. E aí então vem a decisão que acendeu o alerta no Congresso. Toffoli negou o pedido da defesa para anular as quebras de sigilo, mas ao mesmo tempo determinou que os documentos fossem retirados do alcance da CPMI do INSS. Tirou. Os documentos chegaram à CPMI. Aí o Toffoli determinou a retirada. Os dados bancários, fiscais e o WhatsApp de Forcado passaram a ficar guardados no gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Resultado: deputados e senadores da CPMI perderam acesso ao material. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, foi duro, claro. Chamou a decisão de estranha e grave. Diz que retirar documento de uma CPI em funcionamento enfraquece a investigação e cria um precedente perigoso. Mas não para por aí. Outro fato: explodiu no noticiário. O Banco Master tinha um contrato com o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Valor do contrato: 3,6 milhões de reais por mês. Total potencial: 129 milhões de reais. 129 milhões. Segundo a reportagem do jornal O Globo, o contrato previa a atuação do escritório onde fosse necessário. Aí, ó, é mais um contrato tipo lobby. Banco Central, Receita Federal, Congresso, Judiciário. Advogados ouvidos pela imprensa afirmam que o valor está muito acima da prática do mercado. E é importante ser justo. A esposa do ministro é advogada. Pode exercer a profissão. Mas a questão não é a legalidade, é a aparência de conflito de interesse. E isso, em uma Corte Suprema, tem peso institucional. A partir desse conjunto de fatos, ganhou força no STF uma discussão antiga e incômoda: a criação de um código de conduta para os ministros. A ideia foi apresentada pelo presidente do STF, Edson Fachin, logo que ele assumiu a presidência. Mas só agora, com o caso do Márcio, ganhou tração real. O objetivo seria estabelecer regras claras sobre viagens, eventos patrocinados, palestras, relações privadas com grupos que têm processo no Supremo. Levantamentos mostram que o Master patrocinou eventos no Brasil e no exterior com a presença de ministros do STF, do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da União, que quer ser ministro também do STF. Ó, Roma, Itália, né? Londres, Inglaterra, Paris, França, Nova York, Estados Unidos, Cambridge. Fatos documentados. Ex-ministros como Celso de Mello, juristas, defendem publicamente código de ética. Não para retirar a independência, mas para protegê-la. Porque, meus amigos, na democracia não basta ser imparcial, é preciso parecer imparcial. Hoje, o STF vive um desafio: ou se autoimplanta limites e regras, ou vai continuar sendo cobrado pela sociedade. O caso Márcia não é só sobre um banco, é sobre a confiança institucional. E essa conta, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter que pagar. E o que fica desse caso não é condenação, é interrogação. Quando ministros do STF passam a ter relações privadas, contratos milionários, contatos próximos com investigados que batem a porta do Supremo, a pergunta deixa de ser jurídica, passa a ser institucional. Quem julga precisa julgar sem qualquer sombra, porque justiça não é só decidir, justiça é confiança. Sem confiança não existe Corte Suprema que se sustente. Tá me entendendo? Ele é o presidente do Brasil? Ele é o Jair? É o Jair cantor? É o Jair jogador de futebol? Então que Jair é ele? É o Jair Bolsonaro? Pode aplaudir aí. Você quer saber o que foi negociado para a retirada da Magnitsky? Vou te dar o motivo, o local e a data. Mas já aproveita e deixe seu like no vídeo. E se for novo aqui, se inscreva. No último dia 4 de dezembro, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, responsável por estratégia industrial, declarou ao jornal holandês NRC:
No mês passado, eu deveria ir ao Brasil discutir uma mina de terras raras. 3 dias antes, fomos informados de que os americanos já haviam chegado, oferecido dinheiro e comprado toda a produção até 2030. Essa declaração do Stéphane Séjourné mostra como a corrida por terras raras está movimentando o mundo todo e como a Europa não conseguiu ganhar dos americanos no Brasil. Mas em termos de valores, quanto custou essa transação? O portal The Deep Dive revela que a US International Development Finance Corporation, ou apenas DFC, fez uma transação com o governo brasileiro, no valor de 465 milhões de dólares. Esses valores vão para a expansão da mina Serra Verde. A mina Serra Verde, em Goiás, é operada pela Denham Capital, dos Estados Unidos, e pela Energy Minerals Group, da Austrália. Com esses 465 milhões de dólares aprovados pelo DFC do governo americano, finalmente a expansão da mina vai acontecer e os minerais raros serão levados para os Estados Unidos para a produção de chips. O modelo da operação é o conhecido Off-Take Agreement estratégico de longo prazo. Toda a produção brasileira foi entregue aos americanos até 2030. Ou seja, o minério nasce brasileiro, mas já nasce vendido, nasce fora do mercado e com destino certo. O projeto pela EMA foi classificado informalmente como ativo de segurança nacional dos Estados Unidos e, de maneira surpreendente, isso não saiu em nenhuma manchete brasileira, apenas no exterior. Essa operação de 465 milhões de dólares aconteceu em novembro e, no dia 12 de dezembro, os Estados Unidos decidiram retirar as sanções Magnitsky contra Moraes e sua esposa. Questionado pelo jornalista do Metrópolis, Sam Puncher, o Departamento de Estado respondeu que a manutenção das sanções é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Então eles foram muito diretos em dizer que manter a Magnitsky atrapalha os interesses dos Estados Unidos. E esses interesses, como vimos, custam 465 milhões de dólares em exploração de terras raras em Goiás. Mas sabe o que é mais interessante? Eles nunca esconderam isso. O Brasil está sem embaixador, mas tem um encarregado de negócios representando os Estados Unidos no Brasil. O nome dele é Gabriel Escobar. Alexandre de Moraes foi sancionado no dia 30 de julho. Mas no dia 22 de junho, os Estados Unidos praticamente mostraram para todo mundo o que eles queriam. Em conjunto com a NASA, o governo americano apontou o satélite Landsat 9 diretamente para a Serra de Caldas, também em Goiás. O encarregado de negócios, Gabriel Escobar, fez questão de postar o que eles queriam no perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos. A idade chega para todo mundo e os efeitos dela também. Tratamentos estéticos podem custar muito caro, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza num único composto. A aplicação é muito simples, bastam 6 gotinhas de manhã e 6 gotinhas à noite aplicadas embaixo da língua diariamente. Você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, retinol e verisol. Isso vai te proporcionar uma excelente hidratação, clareamento das manchas e devolver a firmeza da sua pele. O Regenere é parceiro do canal há mais de 2 anos, o que mostra sua qualidade e consistência. Eu uso e recomendo. Além do mais, ele é liberado pela Anvisa, tem frete grátis, pode ser pago no cartão, boleto ou Pix. Para garantir o seu, basta clicar no link no primeiro comentário. Não perca tempo e garanta logo o seu. Registro do Brasil feito pela NASA. Esse elemento oval é a Serra de Caldas, que fica no Cerrado e se destaca a cerca de 300 metros acima da paisagem, no coração do Brasil. A não ser que você ache que a Embaixada dos Estados Unidos virou uma espécie de Discovery Channel, está muito claro qual é o interesse principal no coração do Brasil. Já está comprovado que Lula entregou aos americanos a expansão da Serra Verde, mas a Serra de Caldas também é muito interessante. Os Estados Unidos possuem hoje o sistema de mapeamento geológico remoto mais avançado do planeta, operado pela NASA e pelo USGS, com capacidade de identificar padrões de solo associados a minerais estratégicos. No mesmo período em que os Estados Unidos fecham um acordo para garantir toda a produção de terras raras de Goiás até 2030, a Embaixada Americana no Brasil decide destacar publicamente, de forma incomum, uma formação geológica específica no estado. Não é coincidência que esse tipo de leitura territorial anteceda operações financeiras de grande porte. Antes do anúncio do financiamento de até 465 milhões de dólares para garantir a produção de terras raras em Goiás, o território já havia sido estudado, precificado e hierarquizado por esse tipo de modelagem. O que está em jogo não é apenas retorno econômico, mas controle antecipado de ativos considerados críticos. Marco Rubio, Christopher Landau e Scott Bessent não queriam retirar a Magnitsky, mas a decisão veio direto de Trump. Por isso, eles precisavam não serem desmoralizados por completo, e foi aí que o PL da dosimetria surgiu como uma boia de salvação. Um projeto que nem sequer foi aprovado no Senado, ou seja, nem está valendo, mas era a única coisa que os Estados Unidos podiam usar para justificar essa desmoralização da sanção Magnitsky.
Vejam bem, a Magnitsky foi retirada antes das tarifas. Isso porque esse foi um pedido direto do Lula. Lula prefere sacrificar o produtor brasileiro para salvar, primeiramente, Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que com Moraes ao seu lado, não precisa nem de voto para se eleger. Ele terá a caneta mais poderosa do Brasil ao seu lado, então pouco importa se há tarifa ou não. Mas as tarifas também vão cair, por outros motivos que envolvem um recuo na moeda dos BRICS e outras questões. Mas a Magnitsky em si, o motivo é esse. 465 milhões de dólares para expandir a operação de terras raras no Brasil. Trump fez o mesmo tipo de acordo com as terras raras na Ucrânia e já falou em tomar a Groenlândia pelo mesmo motivo. Mas uma coisa ninguém pode negar, eles não fazem questão de esconder. Assim como ele falou que queria a Groenlândia, aqui no Brasil, eles literalmente apontaram um satélite para a área exata que queriam e postaram para todo mundo ver. E, se você observar as últimas atividades do homem que comanda a embaixada no Brasil, todas elas são voltadas para a extração de terras raras e outros minerais. Gabriel Escobar só faz isso no Brasil. Em nenhum momento foi indicado um embaixador para tratar de assuntos políticos. Ou seja, Trump nunca esteve realmente preocupado com a política brasileira, pois nunca nomeou um embaixador. Só que, como eu disse, isso não é uma unanimidade dentro do governo americano. Marco Rubio tem uma agenda ideológica e, por enquanto, vem tendo muito sucesso em suas ações na América Latina. Mas no caso do Brasil, passaram a perna nele, assim como estão tentando estragar a festa de Marco Rubio na Venezuela. Rubio já teria atacado o regime de Maduro há 2 meses, mas isso não aconteceu. Reparem uma coisa. Logo no início da mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe, Maduro estava completamente desesperado. Ele estava dentro de bunkers, com a aparência de quem não dormia. Basta observar os vídeos dessa novela. Mas em determinado momento, Maduro soube de algo que o deixou completamente relaxado, e ele começou a dançar e cantar. Hoje está claro que Maduro não está com medo dos Estados Unidos. A pergunta é, por quê? Os Estados Unidos vêm fazendo movimentos agressivos, como a apreensão do petroleiro na última semana, mas isso não foi suficiente para ele acreditar na sua queda. Então, por quê? Uma figura central para a queda da Magnitsky foi Joesley Batista. O mesmo Joesley Batista que viajou para a Venezuela com autorização de Trump para conversar com Maduro. O que foi divulgado à imprensa é que ele foi até lá convencer Maduro a renunciar. Mas a essa altura do campeonato, e diante dessa tranquilidade de Maduro, será que foi só isso que ele foi fazer lá? Joesley Batista já salvou Moraes. Será que não salvaria Maduro? Nos resta acompanhar. Se você achou as informações deste vídeo relevantes, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima!